se nós dois, em 2 meses e meio, fizemos 3 milhões e meio, se a gente contratar mais equipe, esse resultado vai multiplicar. Então, assim, não pode ter medo de investir na empresa. Cara, tem que investir. Contrata mesmo 3 copies, 3 editores, o gestor de projeto para organizar. Essa oferta de info que a gente rodou, a primeira vez que a gente traduziu ela, a gente realmente só pegou e traduziu com a própria voz da Expert. O sotaque que nem ficou foi na VSL, Regen e tal. a gente fez pelo Regen, só que com a própria voz dela. Acabou ficando um sotaque meio que brasileiro. Acabou impactando ali para não vender. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. E olha, se você tá pelo Spotify, salva essa playlist porque tem episódio novo toda quinta-feira, 5 horas da tarde. E olha, tem como você comentar também aqui no Spotify. E acredito que você não sabia, né? Arrasta o seu dedo aqui pra baixo, que eu tenho certeza que vai aparecer pra você ali, ó, a aba de comentários, onde a galera faz um debate, conversa sobre os melhores insights e principalmente onde você vai conseguir extrair o ouro, onde a galera mais gostou de alguns insights que os meus convidados passam aqui nesse episódio. E olha, se você tá pelo YouTube, também tem os comentários, mas esse eu tô ligado que você já sabe. Mas olha, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. E também vai ao ar toda quinta-feira, 5 horas da tarde, aqui no YouTube também. E olha, se você tá pensando que você não deu certo no digital, você tá muito errado. Os meus convidados de hoje chegaram a perder R$1 milhão e foram a zero. Mas depois, com 26 mil, eles conseguiram, pasmem, em apenas um mês depois de testar a oferta, fazerem mais de R$1.500.000. Tô aqui com eles, Juan e Edwin. Prazer ter vocês aqui, cara. Prazer. Tudo meu, cara. E até pra lembrar, o Edwin veio aqui no episódio, alguns episódios anteriores junto com a Juliana, e também acredito que vocês vão lembrar dele, um belo copywriter. E agora a gente também trouxe junto a ele um cara que manja muito de edição de vídeo, e o Juan vai passar muito insight pra gente, tanto sobre criativo, sobre VSL. Eu vou prometer pra vocês que eu vou extrair ao máximo pra que você, nesse episódio, saia dele com nenhuma dúvida. E, gente, antes da gente começar, eu quero que, como a gente já ouviu a história do Edwin, eu quero primeiro ouvir tua história, de onde você veio e como que você foi cair de paraquedas no digital, e também como que surgiu essa parceria entre vocês. Primeiro, um prazer estar aqui, né? E minha história, cara, basicamente, eu desde muito cedo, pra você ter uma ideia, né? Desde meus 16 anos, eu sempre quis fazer uma coisa no digital, né? Tanto que eu via Cossielo, via esse pessoal assim, queria criar um canal no YouTube, né? Pra fazer alguma coisa no digital e conseguir fazer uma coisa ali, entendeu? Não precisa trabalhar. Essa é a realidade de todo mundo, né? Tipo assim, vai lá na internet e pesquisa como ganhar dinheiro online. E essa era a minha realidade desde cedo. Aí comecei com um canal no YouTube, depois fui pra dropshipping também, comecei a fazer um negócio no dropshipping ali. Só que, tipo assim, nunca algo que eu peguei, sentei e falei, cara, é isso aqui e vai dar certo isso aqui, e vou continuar nisso aqui. Então, tipo assim, sempre começava, aí acontecia alguma coisa ou outra, meio que desistia, desanimava, não continuava. Então, tipo assim, a verdade é que desde 2016 eu tô nessa trajetória do digital. Mas que veio a virar foi agora recentemente, há pelo menos acho, uns 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, que foi quando eu comecei realmente no mercado de resposta direta, né? Então, seja com operação de info, de nutri e tudo mais, certo? Cara, e eu vejo que, assim, é um pouco difícil a galera do drop ir pro info, né? Ou pro Nutra. Porque é uma estrutura completamente diferente, né? Ir pra uma página de vendas e botar uma VSL. E o pessoal do e-commerce tem essa objeção de colocar uma VSL porque acha que a página de vendas tem que vender. E não uma VSL. Pô, quem que vai ficar 30 minutos nesse vídeo? Quem que vai ficar vendo? E às vezes tem vídeos até mais longos do que 30 minutos, né? E vídeo de 1 hora, cara. Então você vê o quão sofisticado o mercado tá indo. Sim. E até como você tem uma certa especialidade, cara, E até pra aproveitar pra te perguntar também. Hoje você não mora no Brasil, certo? Não moro, não. Você mora há quanto tempo lá fora? Vai fazer praticamente 8 anos que eu me mudei pra Inglaterra. Caraca, e tipo, você, antes do digital, você já tava na Inglaterra ou você Não, foi... nessa época aí de 2016 eu ainda tava no Brasil, que era a época do canal do YouTube, essas coisas assim. Aí eu me mudei pra Inglaterra com 18 anos. Então foi ali em 2017, 2018. E foi lá que daí eu consegui ter uma condição maneira pra eu estar conseguindo pegar um dinheirinho ali, investindo todo mês pra fazer alguma coisa dar certo no digital. Que aí foi quando eu peguei e comecei de fato. Caraca, mas tipo, o seu foco principal não foi então fazer network e tal? Você foi pra estudar? Você foi fazer Eu fui a convite da minha irmã. Ela se mudou pra lá, acho que uns 3 anos, e daí ela pegou e me convidou. É que a verdade, tipo assim, minha infância eu também passei na Itália. Eu morei 8 anos na Itália antes. E daí eu voltei pro Brasil com 14 anos, fiquei um tempo aqui, conheci minha esposa, e daí minha irmã veio o convite da minha irmã e a gente acabou indo pra lá, mas a gente foi a trabalho mesmo. Caraca, então muito top. Se você já tem essa experiência de trabalhar fora, você acha que pra ti,
pra você vender em outros países, acabou sendo mais fácil por ter, tipo, essa experiência cultural de conhecer como é lá fora e tudo mais? Ou você acha que não impactou tanto? Eu acho que tem um impacto, mas não tanto, entendeu? Porque, tipo assim, mesmo a pessoa que mora no Brasil hoje, é que, tipo assim, você vai conseguir pegar alguns insights, né, do pessoal que mora lá de cultura. Então, às vezes, alguma coisa que você vai colocar numa oferta, colocar num produto que tá criando, que talvez você vai conseguir alavancar um pouco mais suas vendas. Mas eu acho que eu não acredito que seja algo tão impactante assim, entendeu? E até pra gente entrar na área da tua especialidade, como que você se descobriu especialista nessa área de vídeos? E a gente sabe que é um 80/20 muito importante, principalmente essa parte de criativo, SL e tudo mais. Como que você, tipo, caiu de paraquedas ali, pô, eu sou especialista nisso. Então, desde cedo, eu sempre gostei mais dessa pegada de desenho, de desenhar, de design, essas coisas assim, né? Então, eu comecei nessa área de design, então produzindo logotipo, logomarca para empresa, essas coisas assim. E daí foi quando eu peguei e comecei a fazer edição, que daí eu comecei com o canal do YouTube, né? Então eu não tinha dinheiro, não tinha condição, então eu tinha que fazer minha própria edição. E daí foi ali que eu comecei a gostar e comecei a me aprofundar mais sobre essa questão de edição de fato, entendeu? E Caraca. daí é uma bagagem que eu trouxe desde cedo, que daí veio se apresentar relevante quando eu comecei no mercado de resposta direta, né? Pô, e como que vocês foram se conhecer? Cara, Pode falar aí, foi engraçado porque a gente começou a fazer um montão de cursos junto, né? A gente tava entrando em todos os cursos. Toda vez que ele mandava uma dúvida, eu respondia a ele, ele mandava uma dúvida, eu respondia. E quando a gente foi ver, a gente tinha, pô, 15 grupos em comum. Sim. Eu falei, caraca, mano. Assim, agora o início ali mesmo foi quando foi da mentoria, não foi? Eu acredito que sim, acho que foi essa questão da gente estar em vários cursos, e daí tinha uma mentoria, acho que foi o Saraiva, né, que foi lançar. Não, foi do Filemon. Foi do Filemon. A gente entrou no É mentoria do verdade, a gente verdade, mentoria do verdade. Filemon. E a gente foi se conhecendo, foi onde a gente fez o nosso primeiro produto, que foi com uma expert, né? A gente falou, fechou, eu falei, cara, eu vou ficar com a copy, tava bem no início ali de escrever copy. E ele, cara, então beleza, vou cuidar da estrutura, vou cuidar da edição e do tráfego e a gente toca junto. Fechou. Aí fechamos a parceria, assim, foi bem espontâneo mesmo. E nisso a gente tá, o quê? 2 anos já. 2 anos já. 2 anos já. 2 anos já. Aí depois a gente entrou na mentoria do Saraiva também, entendeu? E foi seguindo, né? Sim, sim. Caramba, e antes do mercado digital, que você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na linha de produção da BMW. Caraca, que Uhum. top, mano. Tipo, nada a ver, nada a ver Ah, mesmo. mas pelo menos, pô, tipo, aqui no Brasil, pra nós, pô, BMW é Sim, 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 sim. esportivo, luxo. E, Sim. tipo, trabalhava lá na Inglaterra. Na Inglaterra, aham. Cara, lá Lá em como que é o Oxford. é uma coisa pessoal minha, mas como que é, tipo, a percepção de valor lá? Tipo, eles dão mais valor às marcas nacionais, tipo Aston Martin, Cara, Land tem muita Rover, gente ou, que tipo, eles dão valor também? ele dá muito valor, é porque é grupo BMW, mas o que é feito lá é Mini, né? Ah, Então, tipo Mini assim, Cooper, né? por ser algo mais emblemático do próprio país, eles dão muito valor a isso, entendeu? Tanto que agora, recentemente, tentaram tirar a fábrica lá de Oxford, e daí tem um investimento do próprio governo britânico para deixar a produção do Mini lá, né? Cara, que top. E agora, indo mais pra parte do mercado digital, vocês começaram ali juntos em 2023, né? E um ponto que eu achei interessante é que até da intro aqui desse episódio, eu cheguei a falar, né, que vocês chegaram aí a zero. Antes de falar do que vocês fizeram para conseguir alavancar, o que vocês fizeram de errado para ir de 1 milhão a zero? Quando a gente chegou e decidiu fazer a parceria junto, a gente conseguiu acertar uma oferta e ela vendeu 1 milhão de reais mesmo em 2 meses, assim, foi muito rápido mesmo. E a gente naquela pegada de querer sempre aprender mais, sempre aprender mais. A gente começou a comprar um montão de curso, cair num monte de papo de guru, e tomamos uma volta de 30, 20. E quando a gente foi ver, cara, a oferta tava começando a performar ruim já, e a gente tava perdendo muita conta, enfim. Aí foi naquele começo de Nutra que a gente decidiu, cara, tem esse caixa aqui, vamos testar a Nutra. A gente fez uma parceria também com a sociedade, mais um parceiro, e a gente tentou a Nutra. Pô, só que a gente começou a investir, o teste muito caro, e, pô, o primeiro mês estamos no lucro, quando a gente foi ver o final das contas, mais de 200 mil em prejuízo, né? Sim. Mais de 200 mil em prejuízo, custo, frete, reembolso, não tinha planejado nada. Foi bem naquele início de Nutra mesmo. E a gente não planilhou, não fez nada que deveria fazer. A gente falou, cara, beleza. A gente tava praticamente quase quebrado já. Aí sobrou 26 mil na conta. 26 mil. Aí eu falei com ele, cara, a gente tem essa oferta aqui. Essa oferta tava esquecida aqui no Brasil. E tava essa pegada de rodar lá fora. Eu falei, cara, vamos rodar essa oferta lá pra fora. Ele, pô, mano, bora. Entendeu? Aí, beleza, eu peguei ali um mês, escrevi. E literalmente só tinha 26 mil na conta. E a gente tinha um dinheiro contado pra testar o criativo. E quando a gente testou o criativo, validou o criativo, a gente conseguiu fazer 1 milhão e meio um mês.
Caraca, e aí nessa de vocês conseguirem validar e tudo mais, vocês tinham uns 26 mil reais e um sonho, né? E aí, tipo, teoricamente, se você for parar pra ver, essa oferta de info que vocês tinham já era validada aqui no Brasil. Sim. Correto. Ah, então vocês, tipo, então a gente tem essa premissa de às vezes não saber se o que dá certo aqui vai dar certo lá. Uhum. Então, quais são os pontos que vocês veem que, puta, beleza, tá validado aqui, mas não ficava aquele medo, puta, e se der ruim? Então, tipo, o que foi importante pra vocês conseguirem validar e saber, pô, isso aqui deu certo lá por causa disso, disso, disso? Então, acho que isso é até engraçado. Ele pode falar mais na questão de copy, né? Mas essa oferta teve um período ali, antes de a gente pegar e lançar ela agora no começo do ano, que a gente já tinha pego ela e traduzido. Só que qual foi o lance ali? A gente só pegou ela e traduziu e lançou ela pra fora. Tipo assim, foi uma coisa que não deu certo. Tipo assim, teve uma venda ou outra, né? Mas, tipo assim, não pegou escala de jeito nenhum, entendeu? Foi do momento que, tipo assim, ele pegou e falou pra gente pegar e realmente traduzir ela, mas no sentido de, beleza, vamos pegar e traduzir, mas não só pegar e trocar o português pra inglês e colocar pra rodar. É tipo assim, estudar o mercado, fazer uma análise de mercado e ver o que se encaixa ali e trocar as coisas que, tipo assim, a gente tipo, muito corte midiático que tinha na VSL e coisa do tipo, a gente pegar e colocar corte midiático de pessoal americano, entendeu? Que o pessoal vai se relacionar com aquilo que tá E não vendo. BR. Exato, Aham. exato. Porque o que a gente tinha feito era, tipo, tinha muito corte midiático, que era BR, a gente tinha colocado uma legenda, entendeu? Ah, Então, tipo assim, a gente acredita muito que foi por isso que não deu certo. Aí foi o momento que a gente fez a análise de mercado e pegou e colocou esses cortes, colocou tudo que é mais relacionado ao pessoal americano, que daí começou a vender. caraca. E, assim, isso é muito real, porque quando a gente pegou e literalmente traduziu mesmo, cara, foi duas ou três vendas que Sim. teve. E depois que eu parei ali, estudamos o mercado, vimos que tava dando certo, peguei muita coisa que tava dando certo em Nutra, adaptei pro bloco da oferta de info, e, cara, deu muito certo mesmo. Então, assim, a parte de análise de mercado, ver o que tá funcionando, pegar ali os nichos primos relacionados ao teu nicho principal que você tá rodando, cara, é fundamental para você conseguir fazer uma oferta que vende e adaptar uma oferta pro Brasil. Você traduzir diretamente vai vender? Cara, vai vender, mas se você pegar e adaptar de acordo com o mercado de lá, de acordo com o público de lá, você com certeza vai ter uma escala muito maior, porque os mesmos desejos que é do público brasileiro, do americano, são os mesmos, mas tem desejos específicos que vai chamar muito mais atenção do público americano ou do público de um país fora que você vai vender, entendeu? Eu vejo que tem esse ponto também de entender a persona de fato que vai comprar, né? Por exemplo, tem produto que é só pra mulher, tem produto que é mais pra homem, tem produto que pega os dois. Então eu vejo que tem muito desses pontos. E agora que a gente entendeu como que vocês de fato quebraram, como que vocês fizeram pra reverter isso? Porque, querendo ou não, vocês não planejaram, fizeram nada, tipo, cagaram toda a operação, ficou com 26 mil na conta. E quais foram os pontos que vocês olharam e falaram, beleza, a gente tem 26 mil pra testar, mas como que a gente vai organizar cada orçamento para cada teste? Porque eu vejo que tem gente que tem muito menos que isso e às vezes quer de fato entrar no Nutra, no Info, no Drop, mas qual foram os pontos de vocês falarem, putz, melhor a gente não ir pro Nutra e melhor a gente ir pro Info, que eu acho que a gente tem mais chance de conseguir dar certo. Qual foram os pensamentos de vocês? Quais eram os assuntos que vocês debatiam na época? A parte do Nutra ali, a gente tinha tentado e tinha dado errado. Tinha praticamente quebrado. Ou a gente tinha duas opções. Cara, ou a gente testa, torra esse dinheiro todo, que é muito pouco para você fazer o teste Nutra, ou a gente pega a nossa oferta aqui, eu rodo outro info para fazer virar e levantar caixa para rodar Nutra de novo. E foi onde a gente decidiu, falar, cara, vamos pegar aqui a nossa oferta. Vamos pegar e reescrever a oferta e melhorei os blocos ali, fiz 4 leads e validou todas as 4 e enfim, e deu muito certo, tá ligado? Caraca, e até na parte de criação de vídeo, você cuida de gestão de tráfego também? Sim, aham. E, cara, eu vejo que é importante isso, porque é difícil ver gestores de tráfego que também cuidam da parte de vídeos, né? Porque, querendo ou não, você tem as análises na tua frente ali pra você passar pro cara que é copy, pra depois você modelar nos vídeos que você for fazer. Então, como que pra você via que dava mais certo pra anunciar lá fora, ou dá pra conseguir de uma forma mais assertiva fazer os anúncios que fazem boas vendas lá fora e que você consiga validar? Porque tem gente que fala que é bom uma VSL, um anúncio de 1 minuto e meio, tem gente que fala que é melhor um anúncio mais curto, depende do público, depende do assunto, ou você acha que tem um nicho, uma forma ali de você fazer os criativos que dá certo pra vender pro americano ou pro gringo? Então, eu acho, assim, minha percepção é que, é claro que vai depender de oferta para oferta, né? Mas isso fica muito vago. Então, como você consegue meio que desmitificar isso é fazendo uma análise de mercado. Então, tipo assim, você pegar, abrir a biblioteca ali mesmo, você rodando no YouTube, rodando no Facebook, e, vou escrever para tal nicho. Então, você analisar os criativos, analisar a VSL de determinada, isso seja para copy, seja para edição, entendeu?
Então você fazer uma análise mesmo do que está sendo usado. Porque se as pessoas estão usando, estão colocando dinheiro, é uma coisa que já está validada e que está trazendo dinheiro, lucro para a operação deles. Então por que você vai fazer diferente, entendeu? É claro que se você está numa situação mais confortável à frente, você pode pegar e tentar inovar, fazer uma coisa diferente. Mas você que está com caixa limitado e você quer fazer algo que, tipo assim, cara, eu tenho esse dinheiro, que era a nossa situação, né? Cara, eu tenho esse dinheiro para fazer dar certo. Então, pô, não tem por que arriscar, entendeu? A gente já tinha uma oferta que estava validada no Brasil, certo? Que era só pegar e adaptar ela. Faz uma análise de mercado ali do nosso nicho e pega e lança ela, entendeu? E vale tanto para criativo, vale para VSL, para toda essa questão de edição mesmo. Caramba, e eu vejo que, tipo, o brasileiro tem um pouco dessa síndrome de cachorro, né? De achar que a gente sempre tá abaixo dos gringos, né? Sim, E aí, pra teste de público é a mesma coisa. mesma coisa. Caraca, eu vejo que é legal disso daí. E até pra você que tá mais nessa parte do back ali, tanto de gestão de tráfego, edição de vídeo, quais são os aplicativos e integrações mais importantes pra você? Tanto na parte de mineração, ou na parte de, por exemplo, sei lá, o que você usa pra editar, o que você usa pra analisar, quais são os aplicativos e integrações que são importantes pra você? Então, assim, de aplicativo para edição, vamos primeiro essa parte, né? Eu sempre editei no Premiere, que é uma ferramenta um pouco mais profissional. Só que nada que, tipo, um CapCut já consiga suprir, entendeu? É claro que, tipo assim, se for algo mais extenso, tipo uma VSL, 40 minutos, 1 hora e pouco, aí talvez compense mais ir pro Premiere, que é realmente algo mais profissional. Mas se você for editar um criativo, hoje tem muita gente que edita pelo celular no CapCut, entendeu? Então, não é que tem tanto segredo assim de você estar fazendo. E até porque o CapCut tem muita coisa ali que meio que te facilita na edição. E é uma coisa que não vai te tomar muito tempo, sendo que o Premiere, ele é algo mais manual mesmo. Então, tipo, você tem que ter uma bagagem um pouco maior sobre edição para tu estar usando a ferramenta. E com relação à análise de mercado, espionagem, né, que você perguntou, cara, hoje a gente também tem o American Swipe, que é justamente... A gente viu essa dor no mercado que tinha, de tipo assim, muita gente tá pesquisando coisa na biblioteca, fazendo algo nativo, e... só que é uma coisa que demanda muito tempo, de você estar ali, cara... Se tu for fazer uma análise de mercado bem feita, você vai pelo menos umas 2, 3 horas por dia ali que tu tem que pegar a VSL, analisar, criativo e tudo mais. Então a gente pegou tudo isso e colocou num Size, que é a nossa ferramenta hoje, que é o American Swipe. Então, tipo assim, é só realmente você pegar, entrar lá, e daí você consegue separar por nicho, filtrar, e você consegue já ter, tipo, seja para copy, seja para edição, você consegue ter um exemplo ali do que o pessoal tá usando. Então, tipo, em diferentes nichos, nicho de emagrecimento, cara, se você entrar lá, tem vários filtros, você só consegue filtrar e, tipo assim, já ver exatamente os criativos daquela oferta, quais criativos que tá mais vendendo, a VSL, tudo. Caraca, e você indica pra iniciante ou você acha que é pra uma pessoa que já tá mais no mercado ali, que já entende e tal? A verdade é que, tipo assim, ela vai englobar todos, né? Seja do iniciante ao mais avançado. Porque o iniciante, ele tá ali para aprender um pouco mais, ele vai ter o estudo ali, né, que ele precisa ter, então ele vai ter tudo de acesso lá. E o mais avançado também, então, tipo assim, ele vai ter a facilidade de só entrar na plataforma e tá com a VSL, com tudo lá, a prontidão, entendeu? Pô, e eu vejo que dá pra você ganhar muito tempo. Sim. Então, teoricamente, tipo, você pode falar abertamente quanto vocês pagam, qual que é o valor que cobra, no caso, pra pessoa usar, uma assinatura. É uma assinatura. Então, hoje a gente cobra 147 por mês. Uhum. Com acesso ao acompanhamento de criativo. Então, igual eu falei, hoje se você sabe a plataforma, além da VSL que você tem acesso, porque isso que acontece também, né? Tipo, tem muita coisa na biblioteca que você vai fazer uma mineração que você vai dar de cara com o Cloaker, né? Então, tipo assim, é uma página falsa que o pessoal usa para você não ter acesso à página verdadeira. Então, tudo que tá no American Swipe hoje tá com o Cloaker quebrado. Então, você já tira esse medo que você tem de, às vezes, você tá fazendo uma análise de uma VSL white, né? Que não é a VSL verdadeira. Então, beleza. Aí você acessou lá, você tem a VSL, você tem a transcrição, você tem o acompanhamento dos criativos que tá mais escalado. Então, tipo assim, a gente tem um acompanhamento diário, né? De quantos que tinha ativo, certo? E a gente tá para implementar também novas features agora, que é com relação à comunidade e tudo mais, pra gente realmente trazer pessoal do mercado para fazer uma análise específica daquelas coisas. Então, tipo assim, além de você ter acesso a todo esse conteúdo, é você saber o porquê que aquilo vendeu, entendeu? Então, tipo, você não só ter o acesso ali, mas você saber, pô, cara, essa oferta aqui validou por causa disso, disso, disso. E vai ser uma pessoa com uma bagagem, um conhecimento legal que vai estar te passando isso, entendeu? E se vocês estivessem hoje com caixa limitado, quais seriam os primeiros passos que vocês fariam? Ou se vocês modelariam para vender aqui no Brasil, vender lá fora, seria Info, Nutra? Porque sempre que eu gravo, eu recebo algumas perguntas. E aí, quando eu trago com convidado de Nutra ou de Info, o pessoal sempre pergunta. Pô, pergunta para eles o que eles fariam com esse dinheiro se eles estivessem com caixa inicial ali. Qual mercado eles olhariam? Se eles não tivessem oferta, nada, se tivesse que fazer do zero. O que vocês olhariam? Qual seria, de fato, a ideia de vocês para começar? Primeiramente, começaria como info. Se começar agora, assim, caixa, tem um pouco caixa para começaria como info. Assinaria com certeza American Swipe, porque ele vai te dar todas as ofertas que estão escaladas nesse exato momento, com o Cloaker quebrado, criativo escalado, tudo.
e até para você conseguir modelar, fazer uma análise de mercado melhor. E testaria info, começaria como info mesmo. Pra vocês, existem as mesmas, por exemplo, mesmos nichos que dão super certo no Nutra, dão certo no Info? Ou vocês acreditam que, tipo, tem como vocês pegarem uma parcela de público de uns nichos aleatórios? Como que pra vocês veem esse mercado? Porque eu vejo que tem gente que explora nichos, tipo, sei lá, zumbido no ouvido, coisa que ninguém nem pensa às vezes. E, tipo, tem gente que já vira e fala, pô, emagrecimento, renda extra e, tipo, nicho às vezes, tipo, sei lá, uma dor crônica ou coisa, tipo, nicho sexual. Então, vocês acham que é de fato big nichos que dá certo também pra info ou vocês acham que dá pra explorar nichos inexploráveis ali? Tudo. Tem muito nicho, inclusive rodando nos Estados Unidos de renda extra, cobrando $200 o produto. Entendeu? Tá super Caraca. escalado. Tá na American Sniper também. Mas qualquer nicho. Tanto você adaptar um info pra Nutra dá muito certo, quanto você pegar um Nutra e adaptar pra info. Entendeu? Tá voltando esse mercado agora de info. Tem muita gente escalando o info agora. E, cara, tanto você fazer o inverso quanto o outro modo também é verdadeiro. Eu acho que a diferença ali entre nichos vai ser mais a questão da escala mesmo, né? Então, igual você falou, você pegar um nicho de zumbido no ouvido, você vai conseguir vender, mas você não vai ter a mesma escala que você tem no nicho de emagrecimento, né? E eu vejo também que eu recebo muito esse tipo de pergunta, se a galera recomenda de fato que comece como afiliado ou já direto como produtor. Quais são as diferenças que vocês veem, assim, da pessoa que quer começar para ir direto para produtor? Se ela tem que começar como afiliado? Qual que é a visão de vocês sobre? Se a pessoa quer começar como um Nutra, aconselho a começar como afiliado mesmo. Porque para você precisa entender o jogo. Você precisa jogar, saber como você vai pagar num produto ali, quanto você vai vender, entender o teu CPA, entender o teu nicho, entender o teu mercado, quanto você vai gastar de teste. Então, assim, primeiro você precisa entender o jogo, para depois você jogar o jogo de produtor. Porque são mercados diferentes, entendeu? O jogo de produtor, o jogo de afiliado é diferente. Mas eu aconselho, para quem quer começar com o Nutra, começar como afiliado. Top. E você compartilha da mesma opinião? O que você Eu pensa? concordo, porque, assim, igual ele falou, primeiro você tem que entender onde você está se metendo para daí você pegar e realmente virar como produtor. Porque, cara, para você ser produtor, e pode parecer papo de guru, né? Mas não é verdade. Porque você tem que ter uma estrutura bem montada, bem encaixada para você. Porque a gente tentou. E a gente, em vez de tentar começar como afiliado, a gente tentou como produtor. E foi justamente por a gente não ter essa estrutura, não ter esses custos bem elaborados ali, do que seria gasto, quando tava voltando e tudo mais, que a gente acabou meio que tomando o prejuízo que a gente tomou, entendeu? Porque, cara, como produtor, você tem chargeback, você tem reembolso, você tem. Cara, é uma infinidade de coisas que tu tem que pensar, que daí, tipo assim, você tá pensando em uma e a outra já deu errado. Aí, tipo, você não tem ninguém pra cuidar daquela. Aí você tem que pensar naquela e a outra também tá dando errado, certo? Sendo que para afiliado não. Afiliado você tem seu CPA, você tem seu rev ali que você tá recebendo, você já tem a oferta pronta, você tem que pegar criativo, fazer criativo e começar a vender. Caraca, e eu vejo que pra ti nunca foi algo que te vislumbrou, porque como a tua especialidade de fato é fazer vídeos e tudo mais, então tu nunca pensou em de fato ir pra afiliado ou ser tipo, só quis ser produtor mesmo e usar essa tua habilidade como produtor? Então, é porque eu acho que a gente veio de uma operação de info, que a gente já era produtor. Porque para você ser produtor em info é muito mais fácil do que no Nutra, porque você não tem tantos custos assim envolvidos. Então, como acho que a gente tinha essa concepção de tipo, pô, deve ser de boa. Porque foi bem naquele início ali que começou esse negócio de Nutra, né? Então, tipo, a gente tinha meio que essa concepção de, pô, vamos virar produtor, né? A gente vai ganhar mais, né? Em vez de pegar um CPA ali, tipo, de 120, 100, 140, pô, a gente vira produtor e a gente vai estar ganhando no funil todo, né? $300. $300. Só que é uma ideia que você tem que na hora que você tá ali fazendo, não é aquilo mesmo. Caraca, eu vejo que muita gente de fato pensa assim como vocês pensaram, né? E é bizarro, porque parece que é tão fácil e quando você vai pôr na ponta do lápis, na verdade você tá trocando tempo com dinheiro, né? Sim, E exato. aí, até pra gente falar sobre estrutura, como você comentou, hoje qual que é a estrutura ideal que vocês vê pra galera pô, ter uma operação sólida ali de fato? Porque sempre que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar operação sólida, porque não existe solidez no mercado quando a gente tá falando de uma operação cash flow. Então, como que vocês pensam de uma maneira de tornar, de fato, uma operação, além de sólida, mais segura para vocês terem essa constância de testar coisas e tudo mais, ter essa contingência? Qual que é a estrutura que eu digo em questão de equipe? Quais são as funções importantes que vocês têm que ter nessa equipe para ter a operação rodando, até para vocês terem mais autonomia? Então, quais são, de fato, as pessoas e as funções dessas pessoas importantes ali dentro da equipe de vocês? Acho que é essencial, primeiramente, é começar com editor de vídeo, porque você precisa de demanda. Copy e editor acho que são os dois cargos ali que você tem que ter na empresa. Não adianta. E gestor de projeto para ficar organizando ali a demanda de quem.
Um gestor de tráfego. É porque os 3 núcleos principais que você tem, seja na operação de Nutra ou de Info, são esses, né. Então, desde do ponto zero, que é a escrita ali, né, que você vai fazer, até a edição e até você subir no tráfego. Daí é claro que tem outras funções ali, tipo, ele falou de gestor de projeto e tudo mais, que é algo que vai te dar uma liberdade a mais pra, tipo assim, tu ter um tempo mais livre e ficar mais na parte estratégica, né. Você sendo dono de operação hoje. E vocês veem que a gente falou bastante no nosso episódio Seguido da Juliana sobre a parte de suporte, back-end, e-mail e tudo mais. E até falando agora sobre infoproduto, qual que é a opinião de vocês referente a essa parte de suporte? É a mesma base que vocês utilizam para uma operação de Nutra? Qual que é o canal onde tem mais suporte? Se é por e-mail, se é WhatsApp, se é outro canal? Qual que é a forma, a estrutura de suporte que vocês utilizam até para diminuir, né, o chargeback e o reembolso? É mesmo estrutura de suporte. Ter uma pessoa ali respondendo os e-mails, ter um Custom Call ali, Help Grid e tal, que é o Logical para você fazer o suporte. Ter uma área de membros ali onde a pessoa vai ter acesso a uma pessoa real que vai responder. Agente de IA para caso dar uma resposta automática ali. Então toda essa parte de suporte que a gente consegue reduzir demais, muito mesmo, o nosso chargeback e o nosso reembolso. Que em info já é menor. E você aplicando essas medidas, fica muito menor ainda. Entendeu? E para até conseguir modelar, existe algum erro grave que vocês já viram na operação rodando lá fora? Porque, assim, se a gente comete um erro no Brasil, a gente perde em real. Mas se comete um erro lá fora, pô, a dor é um pouco maior, né? Sim. Então, quais são os principais erros que vocês cometeram lá fora, rodando info lá fora? Existe alguma coisa que, puta, a gente errou nisso e a gente, pô, conseguiria ter amenizado se a gente tivesse feito tal coisa? Contratar a equipe. Demorar para contratar a equipe. Depois que você tem uma operação que já está escalando 100, 50k por dia, cara, você precisa urgentemente contratar a equipe. Não pensar, não, eu vou. Não, cara, é investimento para a empresa. Então, assim, de cara, você contrata logo 2 editores, 2 copies, para você aproveitar time. Aproveitar time e escalar essa oferta até o talo. Porque senão alguém vai fazer por você, pode ter certeza disso. Então, aproveitar o time, não pode cometer esse erro. Se você deixar de fazer isso, vai perder o time de mercado. Eu acredito que, tipo assim, a gente vive num mercado que a gente não contrata pra escalar, a gente escala pra contratar. E daí, tipo, meio que essa ideia fica, mesmo que você já tenha um resultado, ainda você continua com esse mindset. Então, tipo assim, pô, já consegui fazer tanto, vou continuar, entendeu? E daí você acaba meio que postergando isso, e daí, tipo assim, um cara que tá fazendo a mesma coisa que você, ele vai lá e contrata 10 pessoas, 15 pessoas pro time, e daí ele ganha uma agilidade que, tipo assim, tu nunca vai conseguir bater ele, entendeu? Tanto em leilão, tanto em produção de oferta, em criativo, enfim. Aí tu vai, tipo assim, tu conseguiu ter um resultado, mas tu não vai se manter. Não surfou, né? Porque Exato. é matemática básica. Se nós dois, em 2 meses e meio, fizemos 3 milhões e meio com essa oferta de Nutra, se a gente contratar mais equipe, esse resultado vai multiplicar. Então, assim, não pode ter medo de investir na empresa. Cara, tem que investir. Contrata mesmo 3 copies, 3 editores, um gestor de projeto para organizar, gestor de tráfego, rodar YouTube. Enfim, cara, é aproveitar ao máximo. Tá dando dinheiro. Agora você só precisa aumentar essa produção. E nessa parte de contratação, eu imagino que seja um pouco mais delicada, porque assim como tudo que tá dando certo no digital, tem aquele medo de alguém dentro da tua operação também tá rodando por fora. Então, não só isso, mas como que é o processo de contratação? Onde que vocês anunciam? Como que vocês buscam de fato? Se é em grupo, se é contato, indicação, vocês colocam algum site? Como que vocês começam a fazer essa busca, essa procura? Porque eu imagino que tenham pessoas também que assistem a gente, que às vezes ela não quer ser produtor, não quer ser afiliado, mas ela quer ter essa experiência estando numa operação, pra depois um dia ter a dela. Então, como que vocês buscam de fato? Quais são as necessidades que vocês buscam? Qual que é o perfil de pessoa ideal para cada função? O que que vocês querem de cada função? O que que um gestor de tráfego tem que fazer para ele ser um cara bom, para vocês olharem para ele e falar, pô, esse cara pode estar com a gente. O que que um copy tem que fazer? Como ele tem que ser? O que que ele tem que pensar para, de fato, quais são as exigências de cada uma dessas funções? O que que vocês veem? Então, essa parte de contratação, até o presente momento, a gente fazia muito pelo próprio Instagram. Nossas redes sociais a gente publicava lá. E isso que você falou, né? Tipo assim, às vezes você tá contratando uma pessoa que já tem uma operação por fora e tudo mais. Isso é interessante você ter um advogado de fazer um acompanhamento para justamente, uma hora que você fazer um contrato, você conseguir meio que se resguardar com relação a isso. Então, tipo, seja para que não vaze nenhuma informação de dentro da sua operação, certo? Como eu disse, até o presente momento a gente estava fazendo pelo Instagram. A gente começou recentemente pesquisar no LinkedIn. Então, tipo assim, porque são pessoas do mercado mais tradicional, certo? Tipo assim, elas vão ter a bagagem que você precisa, só que vão precisar de um pouquinho de treinamento. Então, tipo assim, meio que
Porque ela não vai conhecer nada, muito provavelmente não vai conhecer nada do mercado de resposta direta. Então vai ser uma pessoa que você vai contratar e você meio que vai ter que passar pra ela, então o que ela teria que fazer. E daí, tipo assim, se a pessoa for boa mesmo, uma questão de, tipo, 1, 2 semanas ali, 3 semanas, ela já vai pegar o esquema e vai começar a fazer. Acho que copy é um pouco mais complicado, mas na parte de edição, gestão de tráfego e principalmente gestão de projeto, você consegue pegar pessoas ali do LinkedIn. Caramba, eu vejo que faz sentido, às vezes, você contratar uma pessoa lá de fora pra estar na tua operação, para às vezes, por exemplo, até falando na parte de criação de vídeo, pô, um cara que talvez, vamos supor, você roda nos Estados Unidos. Pô, você vai contratar um cara que é um editor de vídeo americano, talvez ele, pô, pode falar, ó, talvez a linguagem não tá tão legal, talvez a dicção não tá tão boa, essa parte de sonorização. Então, faz sentido contratar gringo ou vocês ainda preferem contratar brasileiros pra deixar eles capacitados pra vocês conseguirem rodar? Brasileiro é mais sangue no olho. Brasileiro? Mais sangue no olho. Não tem tempo ruim. É sábado, domingo. Os caras vibram contigo e... Claro, depende da pessoa, mas a maioria é brasileira, sem dúvida. Isso que você falou até é interessante, mas nessa parte de edição, né? Porque essa oferta de info que a gente rodou, essa primeira vez que a gente traduziu ela, a gente realmente só pegou e traduziu com a própria voz da Expert. Então, tipo assim, o sotaque que Nem ficou foi na ReGen VSL, e tal. a gente fez pelo ReGen, só que com a própria voz dela. E por ser uma voz brasileira, acabou ficando um sotaque meio que brasileiro, entendeu? E a gente acredita que além da questão ali das provas midiáticas, que não estava adaptada pro povo americano, essa questão do sotaque pegou muito, tipo, acabou impactando ali para não vender. E foi uma coisa que, quando a gente foi refazer essa VSL e traduzir, a gente tem uma pessoa hoje que faz a tradução e realmente ali repassa para ver se toda palavra ali se encaixa, até para colocar algumas gírias do pessoal americano, para ficar algo mais fluido ali da pessoa estar assistindo. E ele pegou, a gente fez a VSL, já tava pronta a VSL, e ele falou, cara, essa voz aí não tá tão legal não. Eu acho que, tipo assim, se eu fosse vocês, eu faria uma outra voz, pegaria uma nativa ali e tudo mais, americana, e colocaria ali pra estar fazendo a voz e trocaria essa voz. E foi realmente o que a gente fez, entendeu? É bom porque dá pra fazer o lip sync, né? Então, Exato. teoricamente, fica bem legal. Sim. E até pra ir num lado um pouco mais, de fato, da administração de vocês falaram dessa parte de planilhar, ter os custos, tudo certinho. Existe algum aplicativo, alguma integração pra isso? Ou vocês fizeram no modo nativo ali, no Roots, botar a planilha de Excel? E quais são os pontos que vocês colocam, de fato, nessa precificação? Porque, falando de info, é uma precificação diferente de Nutra. Então, quais são os custos que vocês têm, tipo, em mente ali na hora de você for rodar um info? Hoje, como a gente tem um projeto com Expert, então a gente tem uma coprodução. Então a gente tem que colocar isso embutido ali nos custos. Por ser um projeto de info, você não tem custo de frete, você não tem todo esse custo envolvido. Então, tipo assim, é uma coisa que você já fica menos preocupado. Então, tipo assim, o que você vai ter mais de custo mesmo é que se você tiver uma equipe, então você tem que colocar tudo isso ali planilhado, mas a oferta em si é muito diferente de Nutra. Então, tipo assim, no Nutra você tem muito mais custos envolvidos, tanto de frete, porque, tipo assim, como é um ticket maior também que você tá rodando na gringa e tudo mais, é um ticket de 200, 300 dólares, 80 dólares, 100 dólares ali de Nutra, quando vem o chargeback, ele vem pesado, entendeu? Já no Info, não. É um ticket um pouco mais barato, que ainda é bom, porque, tipo assim, é em dólar, então você consegue vender ali, tipo, a 40 dólares, 60, 70, certo? Não tem tanto reembolso, não tem tanto chargeback. Tipo assim, são coisas que... São mercados totalmente diferentes. Então, no Info, você tem um pouco menos de preocupação com relação a todos os custos. No Nutra, você vai ter que ter uma atenção maior a todos os detalhes ali. Então, seja você vai ter que fazer um cálculo futuro a presente, entendeu? Para, tipo assim... Se você vendeu muito bem nesse mês, aí mês que vem, tipo assim, sei lá, caiu conta, criativo não tá performando legal, VSL parou de converter, você ainda vai ter o chargeback do mês passado que vai entrando tudo junto, entendeu? Tipo, meio que vira uma meio que bola de neve. Então, tipo, se você teve um resultado bacana, vendeu bem, nos próximos 2 meses você não tá vendendo legal, aí vai vir um chargeback, aí vai comer todo o seu lucro aí. O info ali você vai mais manter a área de membros, o custo da área de membros mesmo, as ferramentas para você fazer edição, enfim, mas assim, não tem um custo igual o Nutra tem. Nutra enfim, tem A não ser que você esteja uma parceria com algum expert, né? Aí você vai ter o custo quase praticamente zero ali, digamos assim, né? Porque a entrega vai ser digital. Então, tipo assim, o cara comprou, vai receber um e-mail ali que vai ser essa área de membros. Então, não tem muito... A não ser que você tenha no funil ali, você tem alguma coisa de físico, aí, aí já entra mais na pegada ali de você fazer os cálculos igual o Nutra, né? Mas infoproduto mesmo não tem muito custo envolvido, não. É mais igual o Santana tava falando, né? Mas na questão de equipe, de ferramentas que você vai ter que estar usando. Então, é algo que foge um pouco ali da oferta em si. É mais na questão de gestão ali mesmo. E até nessa parte ali de área de membros e tudo mais, a gente... Na minha cabeça, né? Quando a gente tá falando de
colocar o nosso lead numa área de membros, eu imagino que dá para ter um LTV com ele, oferecer outros produtos dentro do funil, porque ele vai passar muito tempo nessa área de membros. Então, a gente tem abertura, porque tem essa abertura de fato para a gente oferecer outros produtos dentro da área de membros, ou ganhar na indicação de produtos de terceiros. Existe essa possibilidade ou vocês acham que não dá para trabalhar com isso? Dá pra ganhar muito. Inclusive, é uma estratégia que a gente usa. A gente não tá vendendo no front, mas a gente vende no back. Ou seja, quando o cara chega na área de membro, ele já recebe um form já pra preencher um desconto que ele ganhou num bônus que a gente vai dar, que ele quer receber aquele bônus. Então ele já vê aquele bônus já, e lá embaixo tem um pitch pra ele comprar. E também no próprio funil de upsell, a gente coloca um Nutra um Nutra, né, no upsell. E assim, dá muito certo você pegar um info e colocar Nutra no back. Dá muito certo. Pouquíssimas pessoas, isso é ouro, pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. Mas, cara, se você tá rodando info, irmão, pode colocar Nutra no back-end que vai dar muito bom. Vai aumentar muito. Diferente do Nutra ali, que, tipo assim, dependendo da quantidade de potes que o cara compra, é um ticket mais alto pra ele tá desembolsando, no info vai ser diferente, né? Então, tipo assim, igual eu falei, um produto de front ali, você consegue vender $40, que tu ainda é um ticket legal aqui no Brasil, e aí você consegue colocar um funil que daí é uma infinidade de coisas que você pode estar jogando ali. Então, tipo assim, você vai conseguir apresentar para ele os produtos, seja no funil, e daí uma vez que ele pegou essa sua área de membros, ainda mais produtos, entendeu? Então, tipo assim, a quantidade de leads que tu consegue colocar num produto de info é infinitamente maior do que um produto de Nutra, de front, né, eu digo. Se for parar pra ver, o CPA que você vai gastar num cara do Nutra vai ser muito maior do que numa operação de info. Se for parar pra ver. Então, o cara já entra no teu funil pagando alguma coisa. Sim. Pra depois ele consumir um produto de um ticket maior. Exato. Então, teoricamente, mas vocês veem que ainda dá pra ter muita escalabilidade com isso? Ou você acha que só Nutra ainda é muito mais escalável? Eu acho legal e interessante porque sempre que eu vejo uma operação de Nutra, os caras falam, não, a gente põe o info ali no back-end, porque aí a gente dá de bônus, ou às vezes o info é só pra manter, diminui o chargeback e tal. No de vocês é o contrário. Vocês gastam menos pra anunciar, gasta menos pro cara entrar no funil, e depois o cara gasta mais. E é o que eu sempre falei aqui, porque como a gente veio de uma escola do e-commerce, eu sempre pensei, poxa, você já tem um lead que você já pagou o CPA e ele não vai gastar mais do que isso no tráfego direto. Sim. Então vocês trabalham de fato com esse LTV ali oferecendo um Nutra e após isso tem margem para downsell, para outras partes de funil? Ou vocês acreditam que de fato tipo, é um pouco mais limitado? Quando a pessoa estiver escrevendo a oferta, depois que validar, você tem que pensar tem que ter toda uma lógica do funil. E, cara, não se limite só a um upsell, um downsell, ou 2 upsells. Cara, entenda o teu público, entenda o produto que você está vendendo, entenda o teu nicho. E coloque 3, 4 upsells. O nosso nicho hoje, o produto que a gente roda hoje, tem 5 upsells, pô. 5 upsells. Então, assim, e a gente tem uma alta porcentagem de pessoas que compram todo o funil. Cara. Não é assim, não é. Muita gente compra um funil todo. Entendeu? Ainda o cara chega na área de membros e compra. Então, assim, vai muito mais da pessoa entender o nicho que ela tá rodando, entender o público dela, entender as dores e pegar aquelas dores ali e criar um produto, cara. O teu cliente, você já pagou pelo lead, já pagou independente do valor. Agora, por que não vender mais pra ele? Entende? Caraca, e vocês acham que, até pelo que vocês estavam comentando, né, de criar essa parte de senso de comunidade, eu acho que ajuda muito a você reduzir custo de tráfego. Porque vai criar a comunidade, tem um orgânico que um boca a boca é muito forte. Vocês acreditam que o que é importante para a pessoa construir esse senso de comunidade? Porque a gente vê isso muito em DNVB aqui no Brasil, Digital Native Brands, muitos e-commerces que são criados até no formato dropship e tudo mais. O pessoal começa com Media for Equity, com algum famoso, alguma coisa assim, dá porcentagem, e aí constrói aquela comunidade para, de fato, fazer um orgânico muito forte. Sim. Lá fora, na gringa, com operação de info e operação de Nutra, vocês veem que é um ponto a se pensar, dá pra fazer, é plausível? Ou vocês acham que é um pouco mais limitado? Porque tem nichos que são mais sensíveis, então é difícil às vezes trazer uma pessoa pra fazer comunidade, transformar isso num senso comum que todo mundo queira participar. Qual que é a visão de vocês sobre? É possível? Vocês já fizeram? Pensam em fazer? Então, um dos nossos upsells é justamente uma questão de comunidade. Então, tipo assim, meio que a galera, igual você falou, tipo assim, você já pagou por aquele lead. Então, o que você conseguir extrair ali, a partir do momento que ele tá dentro da sua área de membros, então você meio que criar meio que esse sentido de lealdade, sei lá, com ele, é interessante. E é uma coisa que dá pra você fazer aqui no Brasil, lá fora. Então, tipo assim, tem muita galera que quer isso, entendeu? E é uma coisa que, tipo assim, se tu for ver, na maioria dos produtos não tem. É até uma coisa que o Santana falou aqui agora. É tipo assim, tem muita gente que quando vai lançar oferta, é claro que você não vai colocar um funil tão extenso, porque realmente você tá testando a oferta. Então, tipo, você vai lançar com um upsell pra, tipo assim, só ajudar ali, né?
E tem pessoas que também lançam só a oferta de front e sem upsell. Só que acontece, uma hora que validou, a gente tem muito contato com pessoas com operação grande. E, tipo assim, muitas dessas operações, testou a oferta com upsell, acaba deixando um upsell lá, entendeu? E meio que acaba não utilizando do que consegue fazer ali com o lead que já foi pago, entendeu? E daí né, entra nessa questão que você falou. Então, tipo assim, criar uma comunidade ali com ele, ele ter acesso a isso, ele se sentir meio que acolhido ali por aquilo que ele tá... Porque, tipo, você meio que gera um sentido de valor naquilo que ele tá pagando, entendeu? Então não é uma coisa que, tipo assim, ele pagou, acessou lá e tchau, esqueceu dele. É tipo, é isso mesmo de ele se sentir acolhido ali, gerar esse valor pra ele continuar ali. A gente trabalha muito com recorrência também. Então, tipo, a gente tem que gerar isso, entendeu? Pra ele realmente continuar pagando e tá satisfeito com aquilo que ele tá recebendo. O cara às vezes só quer ter o comentário respondido, cara. Às vezes é coisa boba. Você consegue prevenir um chargeback ou reembolso e você pega aquele cara ali e ele fica, caraca, ela me respondeu, entendeu? A pessoa daqui que eu comprei o produto me respondeu. Então só quer ser respondido. Cara, um suporte, alguém ali respondendo nos comentários, sabe, mandando um e-mail, entendeu? Perguntando se tá usando o produto, se gostou, se tem alguma dúvida. Pô, cara, dá pra fazer muita coisa. Hoje, a IA hoje tá aí pra ajudar. Dá pra fazer muita automação pra você conseguir fazer toda essa parte de comunidade ficar bem legal, entendeu? Vocês já chegaram a fazer teste de NPS? NPS, Não fizemos. é uma coisa que a gente quer fazer. É uma coisa que Porque, a gente cara, eu vejo que é muito legal. E você pode até dar um presente pra pessoa. Sim. E eu já vi também que no próprio teste do NPS, já vi gente colocando isso como etapa de funil pra oferecer upsell. Isso é muito legal. Com o Isso NPS, tipo, participe do nosso e ganhe um presente. Tipo, aí o presente é, sei lá, a pessoa ganhar um cupom ou ganhar um bônus. Tipo, você vai ganhar um pote. Na verdade, se você fosse ganhar 3, a gente vai te dar 2 de graça. Só de responder o NPS. A gente tem. Portanto. A gente faz diretamente, porque o cara já chega, ele ganha um bônus, que ele não tá esperando, não foi falado sobre isso. Ele realmente ganha. Só que pra ele ganhar, ele preenche toda um forms. Então, assim, eu pego aquele forms ali e justamente para eu escrever mais produto para aquele cliente e para mexer, otimizar a VSL. Ou seja, criar novas leads, porque eu vou conseguir tocar ainda mais na dor dele, na ferida dele, no que ele tá precisando. Então, automaticamente, eu consigo ter uma conversão muito maior da minha VSL. Então, a gente tem indiretamente, mas não foi pensado nisso exatamente, entendeu? E a depender do expert e da língua, claro. Porque às vezes fala, sei lá, você pagar um ticket X e o expert fazer, tipo, 1 hora de call com a pessoa. Porque é uma forma também de você conseguir melhorar a tua cópia ali, né? Ou tipo, a gente vai pegar um time de especialistas e vai fazer, você tem direito a 1 hora com a pessoa ali. Pô, eu acho que faz sentido também, dependendo do profissional que você trabalha, do nicho e tudo mais. E, cara, até pra entrar nesse nicho que você tava comentando, a gente falou um pouco sobre assinatura e de manter a pessoa de fato com esse LTV ali dentro da tua estrutura. Então, o que você vê que, até de usabilidade dessa função da cartipanda de assinatura, o que você vê, tipo, você tava com algum medo de implementar? Ou, tipo, você já sabia que daria muito certo? Porque eu vejo que muita gente já vende o ticket inicial só pra deixar a pessoa ali e já era. Vai colocando gente pra dentro do funil, dentro da área de membros. E o que vocês pensavam ali na hora de colocar assinatura nisso? Vocês vê que tem gente que tem mais objeção? Tem como ganhar na assinatura com newsletter ou com coisas semelhantes? Como que vocês usufruem dessa assinatura? Então, é aquilo que eu comentei antes, né? Tipo, você tem que meio que gerar um valor para aquela... Porque senão a pessoa ela vai assinar a assinatura, vai depender muito do produto que você tá oferecendo ali como assinatura. Se a pessoa vê que é algo interessante dela tá mantendo e assinando, ela vai manter. Então, tipo assim, mas você tem que gerar esse valor para que ela continue ali, porque senão ela vai pagar uma vez, vai cancelar e nunca mais vai assinar, entendeu? Então depende muito do nicho que você tá rodando, né? Tem muita ferramenta de IA que você consegue criar, sei lá, tipo, tá rodando nicho de emagrecimento, pô, você consegue criar um bot lá de IA que você vai jogar ele para um grupo de WhatsApp e você vai estar mandando lá, sei lá, receitas para ela fazer, para as pessoas fazerem durante, sei lá, 20 dias, entendeu? Tipo assim, vai muito ali do que você vai analisar no mercado e muito da ideia, tipo, de você realmente gerar um valor para aquela pessoa tá ali todo mês pagando aquela recorrência ali, entendeu? Caramba, E não somente, como você falou, né? Colocar assinatura por assinatura. Porque isso aí, cara, o cara não adianta. Vai ganhar um mês só e o cara vai cancelar outro mês. Mas sempre ficar aquecendo aquele lead ali. Ó, mês que vem vai ter isso. Ó, mês que vem vai ter isso aqui. Você é um cliente premium. Você tá nesse grupo exclusivo. Pô, às vezes solta um mini webináriozinho, entendeu? De 1 hora que você foi selecionado, um e-mail de seleção. Você foi selecionado nesse grupo premium e vai ter uma consulta com expert, com fulano de tal. Enfim, e o cara já disse, caraca, mano, peraí, pô, eu sou premium, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado, cara, senão dá pra ganhar muito dinheiro com recorrência, com assinatura, só que tem que saber trabalhar. Você precisa conhecer teu nicho, você precisa conhecer teu produto, conhecer as dores do teu cliente, para você conseguir fazer uma boa recorrência e um bom
produto, né? Tem até uma frase que a gente fala, né, que é do Alex Hormozzi, que é justamente isso. Tipo assim, as pessoas... Você tem que vender com marketing de resposta direta, porque, cara, não tem mercado que se iguale na questão de escala, né? De você saber vender. Só entregar um produto de software, de SaaS. Porque, tipo assim, ali é onde você realmente... O seu foco é gerar valor sobre o produto, entendeu? Então, meio que você misturar esses dois mundos, sacou? Então, tipo assim, você vender com a escala do Direct Response, que é uma coisa que você vai ter ali, só que você entregar valor no produto como se fosse de um SaaS. Então, tipo assim, pra pessoa ela entrar, ela realmente, tipo assim, já vê o valor ali, na primeira coisa ali que ela entrou ali na área de membros, ela já vê o porquê que ela tá demonstrando aquele valor. Já chega agregando, né? Porque Exato. eu vejo que tem gente que... Eu já fui esse cara que compra um infoproduto, vê o primeiro módulo, reembolso, uma bosta. Então, eu já fui esse cara, então eu entendo as dores também do próprio lead que foi entrar no funil ali, né? E eu tenho uma coisa muito legal agora pra gente fazer, que é a nossa dinâmica do PanaQuest. Tu já conhece, mas eu imagino que pra você vai ser bem legal essa experiência também, que como que funciona? A gente vai sortear 3 cartas, com 3 temas diferentes. E cada um desses temas, vocês vão responder com o melhor insight possível sobre cada coisa que vier na mente de vocês. Pode ser algo da operação que vocês fazem, ou que vocês sabem que dá certo, qualquer coisa que vá agregar muito sobre cada tema que a gente sortear. Beleza? Beleza. Então, toca a vinheta do PanaQuest com o Juan e com o Santana. Começando a nossa dinâmica aqui do PanaQuest com o Juan e com o Santana. E olha, antes de começar, o que você tá achando desse episódio? Deixa aqui nos comentários, porque me ajuda muito, como copywriter, a ver o que vocês querem aqui no canal. Que tipo de dúvida que eu posso perguntar e até mesmo o que você gostaria de saber dos próximos convidados. Eu vou ler seu comentário e vou trazer aqui e vou perguntar para você conseguir tirar suas dúvidas também, pelo que eu consigo falar com os meus convidados aqui do podcast. E olha, agora vamos sortear as cartinhas, tem muito tema interessante aqui para 2 pessoas que faturaram muito no digital e que com certeza vão vender muito mais. Tenho certeza que vocês vão zerar o nosso funil de recompensa. E se tá no roadmap de vocês de querer faturar aqueles 35 milhões e na verdade 100 milhões, que quando esse episódio aqui for ao ar, nossa recompensa de 100 milhões de reais faturados já vai estar no ar. Então, fiquem ligados aí, eu tenho certeza que vocês vão chegar, eu não tenho nem sombra de dúvida com o comprometimento de vocês. E quando você falou que é para tratar tua operação de Direct Response como se fosse um SaaS, eu já sabia que vocês iam ter esse comprometimento com a operação e com a entrega final para o cliente. Porque a gente sabe, a gente não vai ser hipócrita, que na maioria das vezes, uma operação de Direct Response, o pessoal não tá nem aí com o entregável. Então, quando a gente tem esse senso de responsabilidade pelo que a pessoa está comprando nosso, a gente já sabe que tem pouco reembolso, pouco chargeback, tem uma coisa que agrega de fato na vida da pessoa e que não vai ser um efeito placebo. Então, quando a gente tem uma entrega muito boa, a gente já sabe que de fato faz muito sentido que o convidado vai bater. Então, até passando um pouco do meu feeling para vocês. A gente tem aqui, então, 5 cartinhas. Quero que vocês selecionem 3 e não vejam o tema, tá bom? Selecionem e me devolvam as cartinhas. Vai. Aqui, 1, 2... Qual que vocês escolhem agora? Pode fazer. Vai do meio. Tá do meio? Bora lá. Temos os nossos 3 temas. E agora, vamos sortear. Fechou? Vocês querem que eu comece por qual? Pode começar com a minha. A primeira aqui ou do meio? Do meio. A do meio? É. Um desejo que o Juan e o Santana têm. Isso pode ser uma coisa da vida pessoal, pode ser uma coisa do digital. Um desejo que você tem, Juan. Cara, acho que desejo mesmo é, tipo assim, é ter... É porque a gente sabe que, tipo, no nosso mercado, principalmente, você sempre tem que ter uma contingência ali, porque vai muito de resultado de mês para mês, né? Então, acho que, tipo assim, ter uma operação constante, entendeu? Tipo assim, bem organizada para que realmente parar de tratar, né, como se fosse uma coisinha online e tratar realmente como empresa, entendeu? Então, acho que esse seria um desejo meu, tipo, realmente conseguir montar uma operação que seja considerada, tipo assim, empresa 01 de resposta direta do Brasil e mundo afora, entendeu? E eu vejo que é bem legal, porque a gente tem bons exemplos como a BHEver, o pessoal do Instituto, até temos outras empresas também que são desse segmento e que se destacam por ter essa consistência, né? Mesmo sendo operações cash flow, manter ofertas ativas por tanto tempo ou ter uma equipe tão grande para conseguir construir novas ofertas é uma contingência para conseguir manter uma escala nesse mercado, né? Então, vocês veem que, de fato, vocês estão indo nesse caminho, é o que vocês querem fazer, é o desejo de vocês? Esse é o desejo. É o desejo. Top. E o teu desejo, Santana? Exatamente isso. Ser a empresa 01 de área de responsa no Brasil. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. Caraca.
E eu vejo que é uma possibilidade muito boa, principalmente quando os dois estão com o mesmo desejo alinhado. E eu acho que isso já é de antes, né? Porque vocês já tinham o mesmo ciclo, né? Teoricamente, de cursos, mentorias. Então, isso já é um bom pontapé inicial. E naquela outra gravação que a gente fez, Santana, indo pro lado um pouco mais pessoal, a gente tinha conversado da parte de sociedade entre marido e mulher, tipo, uma pessoa que tá em cônjuge ali como casal. E até nessa parte agora, como a gente tá falando de uma sociedade que vocês têm com amigos, como que vocês de fato sentiram que era, tipo, pô, é a sociedade certa a gente fazer esse negócio juntos? Foi por terem competências diferentes, por você manjar de paradas diferentes, você manjar de copy, porque vocês se complementam em funções que vocês, um não entende da função do outro, ou foi porque de fato vocês estavam no mesmo ciclo? Quais foram os pontos principais para vocês verem, poxa, faz sentido essa sociedade? Porque querendo ou não, é como um casamento. Sim. Então, como que vocês lidaram com isso e qual foi o ponto que vocês pensaram, putz, vai dar muito certo? Eu acho que o principal foi a gente começou por ter habilidade diferente, mas o que fez a nossa sociedade prosperar e ficar por tanto tempo foi a confiança, cara. Eu acho que não tem como fazer sociedade sem confiança e não tem como fazer uma sociedade em que o teu sócio pensa exatamente como você, queira chegar lugares que você quer chegar. Não tem como uma pessoa querer alcançar o topo e a outra querer ficar no meio do caminho. Impossível. Então, assim, a gente deu certo por causa disso, de confiança, de ter o mesmo pensamento, ainda que tenhamos habilidade diferente, mas temos os mesmos objetivos, foi exatamente isso. Eu concordo. Acho que a princípio foi justamente isso, um agregar o outro na questão ali, seja ele fazendo a cópia, fazendo a edição e a gente compartilhando o tráfego ali. E depois, posteriormente, realmente, é porque a gente começou a nossa sociedade com ele rodando a operação dele e eu rodando a minha, mas o mesmo produto, certo? E daí, tipo assim, a gente chegou no momento que, pô, a gente sempre tava trocando ideia, todo dia trocando ideia e tudo mais, a gente falou, pô, vamos lançar alguma coisa junto, né? E daí foi quando a gente começou a nossa jornada realmente como sócio. E daí, cara, aí é história pra contar mesmo, mas eu acho que o fundamental mesmo é você ter uma parceria na confiança ali. Então, tipo assim, cara, eu confio 100% nele, acredito que ele confia 100% em mim também, entendeu? Em tudo, na operação, em tipo assim, o que ele precisar ele vai saber que eu vou ajudar, o que eu precisar dele eu sei que ele vai ajudar também, então acredito que seja isso mesmo. E isso é muito importante, não só em sócios falando assim, mas também numa correlação de equipe. Sim. Também, né? Isso é muito importante. Às vezes você contratar uma pessoa ali que às vezes você não tem confiança, poxa, é difícil você começar a delegar as coisas pra ela pra você ter essa autonomia, né? Então a confiança é um pilar muito importante também na operação. Eu vejo isso pela minha equipe maravilhosa, no meu editor que tá vendo esse vídeo e pelo pessoal que ajuda a gente a cuidar disso. A confiança é um pilar essencial. E não é porque também a gente concorda 100% tudo, não. A gente discorda muita coisa um do outro, mas a gente consegue ali no final chegar no senso comum e falar, cara, tem razão, vamos por esse caminho aqui, vamos por esse aqui, não, vamos testar isso aqui, entendeu? Sempre tem esse diálogo. Nada que um teste AB não resolva. Exatamente. Né? E a verdade é que, tipo assim, tem que ser uma pessoa. Você tem um sócio hoje, né? Você tá começando sua caminhada hoje. E, tipo, não quero fazer coisa sozinho, quero arranjar uma pessoa. Cara, tem que ser uma pessoa que vai bater as ideias. Porque se não bater, tipo assim, eu troco mais ideia com ele do que minha própria esposa, entendeu? Então, tem que ser uma coisa que vai bater as ideias ali, tem que ter essa confiança justamente porque, cara, vai ser uma pessoa que todo dia você tá trocando ideia. E é um negócio que, tipo assim, você quer que dê certo, entendeu? Então, se não tem uma pessoa que você não confia, que você não bate as ideias, não tem por que estar ali com a pessoa, entendeu? Quebra muito feeling. Quebra antes de não tem começar, como. então. Exato. Eu já vi muita sociedade errada de um que só queria dinheiro e o outro queria construir um negócio. Uhum. Então, esses pontos são coisas que às vezes não batem e não faz muito sentido. Mas no de vocês, eu acho que rolou uma conexão muito boa de vocês também se complementarem, ter essa parte da confiança, ter o mesmo foco, o mesmo objetivo. E isso faz muito sentido, de fato. E agora, indo para o nosso próximo tema, quais que vocês querem aqui? Vai dar direito aí. Esse aqui? Uhum. Beleza. Olha, a gente falou de um desejo. E agora, um medo que o Juan e o Santana têm. Começando por você, Juan. Um medo que você tem. Cara, o medo da CLT, né? Não, mas brincadeira à parte, eu acho que entra muito nessa questão aí também que eu falei de desejo, né? Eu acho que seria o inverso. Então, tipo assim, ter tudo mapeado pra, tipo assim, ter certeza daquilo que tá fazendo e não dar merda, entendeu? Você saber se acontecer alguma coisa que tava calculado, entendeu? Acho que entra nisso. Acho que entra mais nessa pegada mesmo. E você, Santana, qual que é o o medo que você tem? O medo não seria conseguir esse desejo que a gente quer de ser 01 do Direto de Responsa do Brasil e Estados Unidos.
entendeu? Não seria exatamente esse medo, de não conseguir. E linkando também com outro que eu falei, de não aproveitar o time também, porque a gente viu que se a gente demorasse mais um pouquinho para contratar, a gente perderia muito. E hoje nosso resultado tá muito mais alto do que antes, porque a gente parou e focou, não, cara, a gente precisa contratar. Então, medo de perder o time, isso aí é um medo que eu tenho também. E até. Pode complementar. Fugindo um pouco do trabalho, né, e indo um pouco mais pro pessoal, acho que um dos medos que eu tenho, assim, comigo também é, tipo assim, saber dosar, né? Porque eu acho que quando a pessoa, ela imerge muito nisso, né, de só trabalho, 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 chega uma hora que ela meio que explode, né? Então, tipo assim, também saber dosar, seja a vida do trabalho com a vida pessoal. Então, tipo assim, não é só você fazer dinheiro, você também tem que saber aproveitar. Então, tipo assim, você conseguir dosar justamente, tipo, pô, vou trabalhar de tal hora, ou enfim, tipo assim, você realmente conseguir dosar, tipo assim, você ter uma viagem maneira. Porque, cara, a verdade é que, tipo, todo mundo tá aqui pra fazer dinheiro, não só pra si, pra compartilhar com os outros também, seja com esposa, com família, com, sei lá, filhos, enfim. Então, tipo assim, você conseguir dosar, entendeu? Não ficar tão imerso a ponto de, tipo assim, você magoar as pessoas que tem ao seu redor, por você estar tão ali no trabalho, entendeu? Eu vejo que tem muito esse ponto, porque se você ganha, quantas pessoas ganham junto com você? Exato. E além disso, né, tem aquela parte também, porque já veio convidado, que eu toquei esse tipo de assunto no off. E de fato, tipo, às vezes o cara só queria resultado, 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 mas beleza, você vai só acumular dinheiro pra quê? Ah, não, que eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Beleza, vai comprar um carro, pra comprar uma casa, mas esse é o desejo que você tem ou o desejo que a sociedade colocou pra você Uhum. querer ter? Então tem muito dessa autonomia também. Poxa, o cara bate no peito e fala: eu não quero ser CLT, eu vou ter meu próprio negócio. Mas qual que é o propósito disso? Tipo, pra você ter liberdade, pra você conseguir ter mais tempo com a sua família. Porque não adianta o cara só pra ter mais dinheiro, sendo que ele tá sacrificando o tempo dele. Exato. É mais fácil você ser um CEO de uma grande empresa que vai ganhar muito mais sem ter tanta dor de cabeça. Então depende muito disso também, né? Esse tipo de cara esquece o motivo que ele entrou, né? Foi pra ter mais liberdade. E É o aí motivo acaba principal. entrando na ansiedade, no burnout, porque o cara só tá focado em trabalho. E chega no momento que ele tá tão focado em trabalho, 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 resultado, que ele não pensa em outra coisa. O prazer dele é ver o resultado do trabalho. Não é ele desfrutar de outras maneiras além de ganhar dinheiro. Porque se for parar pra ver, o dinheiro ele é só um acesso, uma ponte pros prazeres que a gente quer ter com as Uhum. pessoas que a gente gosta. Então, esse é um principal muito grande, um ponto principal. Até porque, pô, você foi policial militar durante muitos anos. Então, poxa, eu imagino que você entenda o valor e dê até mais valor ainda por ter arriscado tua vida em muitos momentos, né? Muito, muito, cara. Como policial militar, eu passei por cada situação de. Que eu falei, cara, eu não vou sobreviver hoje, entendeu? E hoje eu dou muito valor de poder trabalhar hoje com as pessoas que eu amo, no conforto da minha casa, de poder hoje pegar um avião e ir pra outro país, tranquilo. E coisa que a polícia não me dava essa oportunidade, entendeu? Então, assim, hoje eu dou muito valor a isso, muito valor mesmo. Muito valor mesmo. E, querendo ou não, existem certas profissões onde você tem um teto. Por exemplo, como policial militar, qual que é o cargo máximo que você seria É ali? chegar, no caso era praça, né? No caso é chegar a subtenente. No final, poderia fazer uma prova e chegar a major, entendeu? Mas ganhando aí, sei lá, 15, 16 mil reais. E sem ter liberdade. Sem ter liberdade nenhuma. Talvez não estaria. 30 anos de serviço. Irmão, policial no Rio de Janeiro, 30 anos de serviço, dificilmente você vai chegar. Poucas pessoas conseguiram. Entendeu? Tenho poucos exemplos. Inclusive, minha mãe também é policial militar, ela conseguiu chegar a 30 anos. Mas pouquíssimas pessoas conseguem. Então, ou quando você consegue chegar, você não fica bem da cabeça, entendeu? Você fica ali, pô, com um ritmo bem acelerado quando você se aposenta. Ou você, enfim, fica na cadeira de rodas, é baleado. Enfim, uma série de coisas. Hoje, cara, o digital hoje mudou literalmente minha vida. Mudou. Pô, isso aqui é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pô, e eu vejo que é muito legal a gente ter até tantas discrepâncias até, porque eu imagino como que você imaginava que ia ser a tua vida antes do digital, porque você já morava fora, né, já tinha experiências no exterior e, cara, com certeza é uma experiência muito diferente de um cara que é policial militar. Não consigo nem imaginar o dinamismo que era a tua vida. O que que você fazia antes e, tipo, cara, nesse ponto ali, você tava estudando, queria trabalhar, tipo, você se imaginava fazendo o quê? Cara, eu saí do Brasil, eu era frentista. Então eu trabalhava no posto ali e daí veio o convite da minha irmã. Como eu já tinha tido uma experiência lá pra fora, eu tinha acabado de juntar com o que hoje é minha esposa, né? Falei, cara, o que a gente tem a perder, né? Tipo, pô, eu tava ganhando R$ 1.800 no posto que eu trabalhava. Falei, tipo assim, eu sei que se a gente for lá pra fora, às vezes a gente tem uma condição melhor. Então foi realmente, tipo assim, nessa época eu não imaginava, tipo, a vida que eu teria hoje, né? Que foi o digital que acabou proporcionando. Tipo assim, a gente foi mesmo pra ter essa condição melhor, tipo assim, ter uma qualidade de vida melhor e também conhecer um novo país, né? E, cara, a gente pegou, nós fizemos nossas malas e fomos, cara. Fomos na cara e na coragem.
Porque até porque se fosse ser frentista lá, já ia ganhar mais que Já 1.800 ganhava. também, né? É, Então, o salário mínimo lá, tipo assim, é 1.500 libras. Então, tipo assim, se tu pegar e converter, tipo, já dá quase 7.000, 8.000 reais, entendeu? Tipo, em qualquer trabalho. Então, querendo ou não, tipo assim, você ir pra fora do Brasil, né, com essa mentalidade de trabalhar, é claro que tu vai conseguir fazer muito mais dinheiro do que aqui no Brasil, né? E eu acho legal também, porque querendo ou não, pra você vender um produto com ticket médio maior lá fora, o pessoal dói menos no bolso. Muito menos. Então, tipo, tá mais propício a você conseguir lucrar mais, né? Tipo, sem você ter que fazer uma oferta milagrosamente agressiva pra pessoa conseguir, tipo, te dar uma margem de lucro maior. Sim. E agora, pra nossa última cartinha, um tema que a gente falou, é importante pra caramba, mas olha, o pessoal só vai saber depois de deixar o like. Tô brincando. Nosso tema é suporte. A gente comentou ali dessa parte de inteligência artificial, de ter um robô, ter uma pessoa ali também respondendo os e-mails, respondendo a galera, mas complementando a isso, qual que foi um 80-20 de fato para vocês conseguirem ter diminuição de reembolso, diminuição de chargeback, além do ponto de ter uma pessoa contratada só para isso? Como que surgiu de fato a ideia de vocês e o que vocês fazem? Tipo, essa pessoa, qual que é a função de fato dela? É só fazer isso? Quanto que a pessoa que tá assistindo a gente pode contratar uma pessoa dessa? Tipo, é um cargo inicial? Tipo, pô, primeiro estamos escalando, vamos contratar um suporte. Ou, tipo, ainda deixa uma inteligência artificial? É PJ? É CLT? Como que funciona mais a fundo essa pessoa que tá junto com vocês no suporte ali? Primeiro, essa ideia de suporte, cara, vem muito da análise do mercado mesmo, entendeu? Você analisar os teus concorrentes, você entrar no funil mesmo, você ver o que eles estão usando, o que eles estão funcionando, e você vai começar a ter insight. E você vai pegar esses insights e adaptar para o teu mercado, entendeu? Só que o start do suporte foi de analisar o mercado e foi do prejuízo que a gente tomou em Nutra. Ele falou, cara, a gente precisa fazer tudo diferente. Então foi onde a gente começou a contratar a Logical para fazer a parte de recuperação, uma pessoa para a gente contratar para fazer ali que é o suporte do suporte, né? De ter esse e-mail ali, ter esse contato, uma pessoa para fazer a integração com o N8N, enfim, para fazer essa automação com IA, com o ChatGPT, para responder ali de imediato. E em relação a. É PJ, né? PJ. PJ. E, cara, um suporte ele tu vai pagar 1.500 a 2.000 reais uma pessoa, entendeu? Dependendo ali inicialmente, 1.500 reais. E é investimento, cara. Não pense como um gasto, é investimento. Esses 1.500 vão render muito 10, 15, 20 mil de prejuízo que você teria se você não tivesse suporte. E eu penso muito nesse ponto também, que além da pessoa dar um suporte e conseguir fazer essa diminuição de chargeback reembolso, também tem a abertura para a pessoa conseguir ganhar porcentagem também com recuperação de carrinho. Então, tem essa possibilidade? É um ponto a se dar de bônus para a pessoa? Ou você acha que dá para montar uma outra pessoa só para isso? Dá pra montar. Dá pra montar. Essa parte de recuperação, cara, muita gente não se atenta nisso. Mas não só dá pra ganhar recuperação no Nutra. No Info dá pra caramba, entendeu? Muito mais. Eu vejo muitas pessoas rodando Info, escalando adoidado, e não tem uma parte de recuperação de vendas. Tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa mesmo. Porque na recuperação você pode chamar a pessoa, por que você não comprou? Quais foram os pontos que fizeram você não comprar? Aí a pessoa falando, pô, tu já joga na cópia ali e, pô, já converteu essa pessoa automaticamente em pessoas semelhantes a ela. E qual que é a tua visão sobre, cara? Eu acho que todo mundo que começa nesse mercado, ele começa, tipo, a não ser que já tenha uma condição maneira, vai começar fazendo tudo, né? Então vai ser o eu presa, né? Então fazendo cópia, fazendo edição, a não ser que tu consiga um sócio ali desde o início, que foi o nosso caso. Mas, e tipo, meio que você focando, porque tipo assim, o que vai estar te dando lucro é você vender a oferta, então você produzir. Então você sendo só você ou você com sócio, vai estar dividindo ali, mas o seu foco vai ser em produzir. Então meio que você acaba meio que deixando o suporte de lado, né? Então você vai estar fazendo suporte, só que não do jeito que, tipo assim, deveria ser feito. Então realmente, a primeira coisa que é, quando você começou a escalar e vender, eu acredito que seja pelo menos colocar uma pessoa no suporte. Ou se você não tenha tantas condições assim de estar colocando uma pessoa e pagando um salário ali pra ela, tem muita ferramenta de IA que você consegue fazer isso, né? Então, tipo assim, sei lá, o próprio FAQzinho, ou tipo assim, você colocar um forms na área de membros, ou colocar um forms que o cara consiga colocar as dores ali, ou o que ele precisa na área de membros ali, e daí, tipo assim, tu montar um FAQzinho em cima disso, ou montar um chatzinho ali com uma IA que vai responder automaticamente a pessoa. Eu acho que vai muito daquilo que o Santana falou mais cedo, que é, cara, às vezes o cara só quer uma atenção, entendeu? Tipo, ele só quer ser ouvido. Ele não quer nada mais além disso, entendeu? E daí, por você, tipo assim, tá começando e tá focando em outras coisas, o cara não vai ser ouvido. Sacou? A não ser que você gera coloque uma insatisfação, pessoa. né? Exato, né? É a mesma coisa, gente. Quando compra um produto, porra,
Se você não recebe o e-mail da confirmação pro outro, fala, cara, tomei um golpe. É. Exatamente, é só se você... Cara, se o pessoal do Direct Response colocar um pouquinho no lugar do cliente, porra, vai ter muito mais resultado do que tem. Muito mais, pô. Questão de lógica, é só se pôr no lugar. E você não tem um esforço absurdo, né, pra Não implementar tem, essas cara. coisas. O cara não tem dinheiro pra contratar um suporte, tá ali eu presa, né, tá fazendo tudo. Cara, bota um negócio na área de membro, vai pagar, sei lá, uma área de membro baratinha, pagar, sei lá, R$89, R$147. Bota ali um formezinho, aí o cara preenche ali, recebe um e-mail, seu e-mail foi respondido e vai responder a tal hora. Aí você se vira, irmão, responde esse e-mail daqui a 3 dias, no mesmo dia, quando chegar do trabalho, se estiver trabalhando em 2 empregos e tentando digital, dá o teu jeito, mas faça isso, cara, porque vai diminuir muito o teu reembolso. O cara nem precisa se esforçar tanto pra responder esses e-mails, porque se ele deixar uma aba com o ChatGPT treinado pra responder aquilo lá, cara, copiou a resposta da pessoa, joga no ChatGPT, respondeu, copiou, colou. Cara, se você pegar aí o e-mail, a gente tem aquela abertura ali de você não precisar responder na hora. Pô, você deixa, a gente responde até 3 dias úteis. Úteis, segunda a sexta, tal, dias comerciais. Poxa, a pessoa se mandou na sexta, ela não vai ficar te cobrando. Claro, sempre tem um inconveniente. Mas ela não vai ficar enchendo teu saco no sábado e domingo pra uma resposta dessa, sabe? E às vezes a pessoa deve estar perguntando agora, mas se for em inglês, como eu vou fazer? Abre 2 abas do ChatGPT, pede pra criar o e-mail, e no outro você manda pra traduzir. Pronto, acabou o problema, cara. Ou você manda pro ChatGPT já escrever em inglês, Já escrever. traduzido na melhor forma de linguagem, de forma humanizada, e dá certo também, né? Exatamente. Então, eu vejo que o mercado hoje de resposta direta não é, tipo, limitado mais. Até com a inteligência artificial, com tanto de coisa que a gente tem, pô, você não precisa ser um super cara inteligente pra você conseguir fazer as coisas, mas você tem que ser esperto. Sim. Então, você não precisa ser inteligente, mas tem que ser esperto. Mas se você é inteligente, também ajuda pra caramba. Então, qual que é a visão que vocês dois têm do mercado de resposta direta para daqui 5 anos? No nosso episódio que você gravou junto com a Juliana, eu até comentei contigo que o mercado tá indo muito pra parte de branding e construção, porque o pessoal tá vendo que tá gastando muito com lead, o público tá se sofisticando e que vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido rodar do jeito que o pessoal tá rodando. Então, qual a visão que vocês têm, até pra você complementar também, qual a visão de vocês referente ao mercado de resposta direta para daqui 5 anos, ali em 2030? Eu acredito que, assim como você falou, né? Acho que, como qualquer mercado, ele vai se sofisticando, né? Tipo, há 2 anos atrás, tinha 2, 3 anos atrás, o pessoal escalava, qualquer coisa que lançava ali, escalava. Porque, tipo assim, era tudo mato, né? Digamos assim. Então, a VSL telecinética ali, só com fundo branco e letra passando ali, ia vender. E é claro que, tipo assim, como qualquer mercado, foi sofisticando. Então, tipo assim, é claro que a questão da IA ajudou ali e tudo mais, você fazer uma super produção, né? Mas a gente vê que, tipo, no Brasil já aconteceu isso, esse meio que movimento de sofisticar. Então ficou cada vez mais difícil de você estar conseguindo vender ali no Brasil. Então, tipo assim, o pessoal fazendo super produção, que às vezes pagava, sei lá, 20, 30 mil numa VSL e não conseguia vender. E tipo assim, e a gente vê que esse mesmo movimento acaba acontecendo agora um pouco nos Estados Unidos também. Com esse pessoal que já rodava no Brasil, com essa sofisticação, meio que levando isso para os Estados Unidos também, entendeu? Então, cara, eu acredito que cada vez mais o mercado vai se sofisticar. Então, tipo assim, você realmente vai ter que ter um conhecimento, ter uma bagagem ali, eu acho que o ponto zero é você fazer uma análise bem feita do mercado. Tipo assim, você realmente saber o que tá vendendo e por que tá vendendo aquilo. Porque daí é você pegar e replicar, entendeu? Mas mais na questão de estrutura mesmo, assim, de produção, vai se sofisticar, só que da mesma forma que o mercado vai se sofisticar, tipo, ferramentas para te ajudar a tá criando ali também vão se sofisticar. Tipo assim, há, sei lá, 2 anos atrás não existia HeyGen, não existia um Dreamface. Você não conseguia fazer um lip sync, entendeu? Então, da mesma forma que o mercado vai se sofisticar, o mercado também de ferramentas, eu acredito, também vão se sofisticar igualmente, entendeu? E você, Santana, como que você vê essa parte de evolução do mercado, na tua opinião? Eu vejo em Nutra ali uma pegada mais de brand, né? Criar uma marca, um produto ali que vai ter recompra, focando na recompra, na LTV. E agora na parte de expert mesmo, no caso de info, né? A parte de info, eu vejo mais na pegada de você fazer um webinário, entendeu? Ter um vídeo ali dentro da área de membros, que a pessoa vai ser para uma consulta direto com a expert, e ali você vai vender um novo produto, ter esse contato, ter aquele senso de comunidade. Então eu vejo o mercado de info se sofisticando nesse intuito. E Nutra sofisticando na parte de brand. Até uma conversa recente que a gente teve, né, justamente sobre isso, é que, tipo assim, você vê que as empresas, elas começam, tipo assim, meio que se estruturando e chega no momento que elas se estruturam a ponto de elas conseguirem ter uma própria marca. Que é o que você falou mais cedo, tipo assim, tem muito, as pessoas não dão valor, seja no Info, seja no Nutra, não dão valor assim com relação ao produto.
Então, pô, a gente vê empresas aí, tipo assim, Mindvalley, Blivo, que, tipo assim, são empresas que vendem Nutra, No Brasil, que a Bliva é muito exato, forte, cara. só que, tipo assim, tem uma marca por trás, tem um branding por trás, entendeu? Então, eu acredito que, é claro que são fases ali, né, da empresa e tudo mais, mas a gente já vê um movimento grande de pessoas que vendem, pessoas que escalam Nutra, indo pra justamente criar essa marca, entendeu? Pô, e querendo ou não, a gente tem diversos canais de aquisição muito fortes, tanto não só lá fora, como aqui no Brasil também. Porque se a gente for parar pra ver, ser humano por ser humano, vão ter as mesmas dores lá e aqui. Eu vejo que tem pessoas que olham aqui pro Brasil e pensam, deixa todo mundo ir lá fora se matar, se matem lá fora, que eu vou aproveitar esse mercado aqui no Brasil, eu vou construir uma marca aqui no Brasil. E eu vejo o Blivo, por exemplo, o canal deles de aquisição, cara, não é Facebook, não é, tipo, é a Gazeta. Na Uhum. Rede TV, Sim. bota uma pessoa lá fazer o pitch e call center. Então, tipo, tem gente que vende só num X1. E às vezes faz um criativo ali que não é tão black, mas aí manda pra um X1, esquece, não tem problema, porque Converte no ali, X1 já era. converte ali e não tem problema nenhum. Manda vídeo, manda foto, manda áudio, às vezes por ligação também. Então dá pra quebrar muito a objeção do brasileiro, tipo, porque a objeção aqui no Brasil hoje é segurança. Se vai receber, como vai receber, quanto que vai pagar. Eu vejo que o ticket médio é um pouco menor no Brasil, porque é um público ali, 50 a mais, que querendo ou não, não vai pagar mais do que R$ 400 no produto, mais que 300 conto. Só se você mandar uma bolsa de presente junto, uma mochila com vários produtos. Então, sofisticação por sofisticação, tanto no Brasil quanto lá fora, eu vejo que tem esses pontos. E até para ir para um lado um pouco mais pessoal de vocês, eu vejo que durante o decorrer do podcast, vocês falaram ali, pô, você, pô, como tua esposa tem operação contigo, vocês fazem diversas coisas que vocês têm pessoas, às vezes na família, que tocam o projeto com vocês têm uma pessoa que tá ao lado de vocês que ajudam vocês com apoio, que seja moral, financeiro ou qualquer outra forma. Então, como que vocês podem agradecer essas pessoas que estão na equipe de vocês, pessoas da família, pessoas que apoiaram vocês quando vocês mais precisaram? Como você tava ali na polícia? Pô, tua mãe, a gente comentou no off e tal, ela é da polícia e ela também não entendeu essa tua trajetória de você ir pro digital. Acontece muito isso. Então, além de agradecer essas pessoas, o que vocês podem dizer pra quem tá ouvindo a gente agora, de como que essa pessoa pode, pô, apresentar pra família dela, ou apresentar pra uma pessoa que é próxima, pro cônjuge ali, que, pô, tô entrando no mercado digital, qual que é a melhor forma de explicar? Porque tem gente que de fato só consegue explicar quando pinga o dinheiro na mesa e fala, ó, esse negócio é real, dá dinheiro mesmo. Porque até então a pessoa acha que a pessoa tá numa jornada de maluco. Então, como que vocês diriam para as pessoas que vocês amam e como que vocês podem agradecer elas por terem acreditado em vocês? Acho que primeiramente quem tá nesse começando no digital e tá nesse impasse de caraca, ninguém me entende. Acho que você, cara, você não tem que provar nada a ninguém. Tá ligado? Você tem que fazer o teu e fazer acontecer, primeiramente. Primeiro você faz acontecer, cara. As coisas são consequências que vão rolar, entendeu? E agradecer a minha mãe pela paciência que teve comigo, que quando eu falei que tinha pedido baixo da polícia, eu tava de serviço no dia, e ela começou a chorar, meu filho não é mais policial, não sei o quê, o que eu vou fazer? Eu falei, não, mãe, fica calma, eu sei o que eu tô fazendo, e eu sempre, quando eu boto uma coisa na cabeça, cara, eu vou até o fim, e eu só paro quando eu consigo. Sempre foi assim, em tudo, em tudo. Eu consegui grandes coisas na polícia, trabalhei em lugares que pessoas do meu cargo não trabalhariam, entendeu? Tive muita responsabilidade, trabalhei com deputado, fazendo segurança, enfim, por ter essa persistência. E eu quero agradecer muito a minha mãe por ter me aturado aí, por ter passado várias noites em claro aí, e preocupado comigo quando estava na polícia, e por ter paciência de entender esse meu processo de saída da polícia para entrar no digital, entendeu? Então, mais ou menos isso, agradeço. Um beijo, mãe. Te amo. Ah, que top. E você, Juan, quem que você pode agradecer e como que foi essa tua parte de aceitação por parte das pessoas em volta? Porque eu já passei por esse tipo de situação de às vezes a gente tá, por exemplo, às vezes, pô, a gente, que nem você trabalhava como frentista, mas você já morou na Itália, foi depois pra Inglaterra. Como que foi a aceitação da tua família e como que você quebrou essa objeção de fato das pessoas que estão em volta de você entenderem que você, pô, me tornei um adulto, tô vivendo disso e podem confiar em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Isso é até uma coisa interessante, porque eu venho trocando ideia com bastante colegas meus sobre isso também, né? E com minha esposa, e, enfim, com bastante gente próxima. Tipo assim, é sempre um baque, assim, para as pessoas mais de idade, principalmente, tipo, essa ideia de, tipo assim, pô, tu viver do digital, né? Então, tipo assim, essa transição de, tipo assim, tô trabalhei há 8 anos na BMW, né? Então, tipo assim, você sair de uma coisa que, pô,
podia criar uma carreira lá, podia se consolidar lá, podia trabalhar lá a vida toda, tava recebendo bem, tá bem de vida. E, tipo assim, meio que pra eles, a ideia de, tipo assim, pô, tá largando algo certo pra ir pra um negócio que, tipo assim, não sabe se vai dar certo ou não, entendeu? Então, eu acho que essa concepção que esse pessoal mais de idade tem, porque justamente é uma realidade que eles viviam na época, né? Só que uma coisa que, tipo assim, hoje em dia já totalmente desmistificou, né? Porque a gente sabe que, cara, tem como você fazer dinheiro no digital de infinitas formas. É uma coisa que acontece, só que eu acho que se você souber passar e explicar, e, tipo assim, mostrar, você ter a paciência, né? De, tipo assim, você mostrar pra aquela pessoa, seja sua mãe, seu pai, enfim, sua irmã, sua esposa, seu esposo, tipo assim, ó, quero fazer isso, quero me dedicar nisso, quero começar nisso, e ó, eu sei que tem como dar resultado, entendeu? Então, você ter essa paciência, porque realmente, tipo assim, as pessoas vão ter uma concepção que você vai ter que realmente mostrar pra elas que é diferente, que pode fazer acontecer. E é por isso que eu agradeço minha esposa também, que, tipo assim, ela teve paciência comigo, igual eu falei, tipo, desde muito cedo eu queria fazer alguma coisa no digital, começava, às vezes, dar alguma coisa errada, desistir e tudo mais, mas sempre tive essa mentalidade de, tipo, pô, eu não quero trabalhar CLT, eu não quero ficar trabalhando minha vida toda, eu quero ter meu negócio, eu quero ser empresário, eu quero ter minha empresa. E então, tipo assim, demanda muito até do seu cônjuge, tipo, ter essa paciência, né? Porque, como que eu posso dizer? Cara, ela vai estar vendo ali que tu tá fazendo as coisas, às vezes não tá certo, tu se frustra, e tipo assim, meio que ela acaba tomando isso por si também, por estar do seu lado, entendeu? Então, só agradecer ela também, minha esposa, hoje, porque, tipo assim, eu sei que só foi possível eu conseguir chegar onde eu cheguei porque ela tava ali do meu lado me dando suporte, né? Então, só falar que eu amo ela também e agradecer ela. Pô, top demais. E até pra eu agradecer vocês também, novamente, você, Santana, por estar vindo pela segunda vez. Pra mim é um prazer receber players como vocês que, cara, assim como você passou junto com a Juliana, muita parte de gestão, copy, eu valorizo muito players que de fato olham para o negócio deles não só como uma renda extra, mas como uma empresa. E além de fato da criação do SaaS, que vocês, pô, estão mandando bem demais. Eu acredito que tem muita margem de abertura e a construção de um SaaS também, o legal é que dá pra você ter equity, valuation lá na frente, vender tua ideia e, cara, isso sim muda muito a vida, não só como no digital, que dá pra ter uma mudança exponencial absurda da vida. Mas, pô, ter um SaaS também, eu imagino que é uma estabilidade de um negócio que você vai colocar tempo, vai colocar dinheiro e só vai agregar, de fato, um valuation lá na frente. Então, não só para agradecer o tempo de vocês, novamente o teu, Santana, para agradecer de fato pelos insights que vocês passaram pra galera, para agradecer também por estarem junto com a Cartpanda e, se possível, até pedir um feedback de vocês, porque normalmente eu recebo tantos convidados que estão aqui porque vendem na Cartpanda, mas às vezes a gente peca um pouco de perguntar por que vocês escolheram de fato a Cartpanda, porque no off é fácil a gente entender, mas às vezes mostrar pra galera que às vezes não roda com a gente ou que quer ter um negócio no digital, por que escolher talvez a Cartpanda? Eu acho que entra muito nessa questão que a gente tá falando no podcast todo, de realmente, tipo, ter uma atenção da galera ali, entendeu? Então, tipo assim, cara, qualquer coisa que a gente tem, que a gente precisa resolver, algum problema, alguma coisa assim, a gente consegue estar mandando uma mensagem, tipo assim, a gente tem o time todo ali disponibilizado pra, tipo assim, resolver aquilo, entendeu? E é claro, tipo assim, fora toda a Cartpanda em si, né? Tipo assim, a estrutura que ela te dá pra você estar conseguindo fazer suas vendas online. Tipo assim, é uma coisa que é difícil você encontrar em outras plataformas. E qual a tua opinião, Santana? Muito sobre- diferente. Eu já cheguei a comentar sobre isso. Pra mim, a Cartpanda é. Eu que tenho a agradecer a vocês também pelo suporte ali, por ajudar a gente, por entender as nossas necessidades, né? E sempre estar ali com a gente ombreando cada desafio. E, cara, a Cartpanda, pra mim, eu já rodei em outras plataformas americanas. E nada se compara à Cartpanda, cara. Não é porque eu tô aqui no podcast, né? Isso não. Mas, como ele falou, essa facilidade de você conseguir resolver um problema, cara. De a pessoa te entender, de a empresa, a Cartpanda ver que você tá escalando e falar assim, cara, peraí, esse cara que merece uma condição melhor, sabe, pra poder escalar mais, tá ali com você, ser teu parceiro. Isso poucas empresas, pô, eu só conheço a Cartpanda que fez isso, entendeu? Então, assim, só agradecer a vocês mesmo e continue assim, cara. E falando não só como empresa, mas como o Felipe também, pô, é muito legal ter, de fato, essa amizade, poder conhecer, de fato, quem tá nesse projeto junto com a Cartpanda, conhecer de fato, porque da mesma forma que vocês têm um contato com o cliente na parte de suporte, como a gente comentou, pô, para mim também é uma forma de tá vendo a comunicação com vocês, ver o que tá dando certo, ver o que a gente pode melhorar, pra gente melhorar cada vez mais o serviço, o produto e aí ter uma experiência melhor para vocês venderem cada vez mais. Então, até queria agradecer vocês pelo tempo, por terem resgatado a recompensa e por estar usando a Cartpanda também. Pra mim é gratificante pra caramba, gente, de verdade. Obrigado pela presença de vocês. E, se possível, qual que é o Instagram de vocês pra galera que tá em casa, ouviu a gente agora ou assistiu, seguir vocês?
O meu é @RuasClipet. Top. O meu é Edwin Santana, o Ana com 2 N's, _. Top. Inclusive, tá aqui embaixo na descrição também para você que quer acompanhar e seguir também esses 2 caras aqui do digital que estão com a gente, explicaram muita coisa sobre Nutra, sobre info, e eu acredito que vocês soltaram o ouro aqui de uma forma, porque nenhum convidado, desde os que mais faturaram, que vocês imaginem na cabeça de vocês, nenhum deles falou como vocês falaram desse funil de info primeiro e Nutra depois. Eu acho que pra mim esse foi o ápice do episódio, da pessoa que tá em casa e se soube pegar essa informação e saber trabalhar muito bem com isso, cara, tem um ouro nas mãos ali. E queria te agradecer por esses insights tão valiosos também, que não é todo mundo que soltaria num podcast como a gente aqui no digital. Então, obrigado novamente. Pô, vocês mandaram bem demais e pra mim é um prazer conhecer vocês também e também ter vocês como parceiros. De verdade, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Tamo junto. E olha, não só agradecer ao tempo de vocês, mas também agradecer ao tempo da galera que tá em casa, ou tá no trabalho, tá no trânsito, ouvindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube, tá treinando e tá, olha, ouvindo a gente aqui, pegando cada insight valioso. Você também merece muito do meu agradecimento, porque se não fosse você aí do outro lado, não teria como eu trazer não só convidados fenomenais, mas também alimentar e fomentar essa parte tão importante da minha vida, que é o meu propósito de trazer mais pessoas aqui pro digital e principalmente formar empresários que faturam muito e não só faturam, mas que lucram muito aqui na internet. Porque não adianta nada você ser um empresário e só faturar se você não consegue se manter e lucrar disso. Então, eu quero que mais pessoas como você assistam o podcast, ouçam a gente e que venham aqui também contar como que você fez para dar certo no digital, porque esse, além de ser o meu trabalho, é o meu propósito de vida, fazer com que você lucre muito mais usando a Cartpanda, óbvio, né? Não podia deixar de esquecer dessa. E também que você esteja junto com a gente, não só aqui no YouTube, não só aqui vendendo, mas também nas nossas redes sociais, Cartpanda BR no Instagram, onde você vai conseguir ver novidades, lançamentos, oportunidades de contratação também, caso você queira trabalhar junto com a Cartpanda. Entre aqui no link que tá aqui embaixo na descrição, Cartpanda BR no Instagram, para você seguir a gente. E se você tá pelo YouTube, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você tá pelo Spotify, salva essa playlist. E óbvio, não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi o insight que você mais gostou desse episódio aqui. E aí eu mesmo vou ler e eu mesmo vou te responder. Então, aguardo você no próximo episódio. Tamo junto e até a próxima, pessoal.